Mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Ele revelou o que vai acontecer no fim dos dias. O verdadeiro culto a Deus. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono. Apocalipse 4, 9. Há uma diferença entre alegria no Senhor e gritaria ou falta de reverência. Quando Elias estava no Monte Carmelo e os profetas de Azera gritavam, pulavam, cortavam-se, ele vem, Elias, e restaura o altar primeiramente. O que significa este restaurar o altar? É espiritual essa restauração. É preciso restaurar a palavra, é preciso restaurar o altar que foi quebrado pela falta de decoro, pela falta de reverência, pela falta de sabedoria dos que se dizem cristãos. Elias restaura o altar com 12 pedras. E por que colocou 12 pedras? Porque a restauração das igrejas só será possível quando nós entendermos a necessidade de nos posicionarmos como 12 pedras, formando novamente o altar em seu devido lugar. Jesus chamou a Pedro de Pedrinha. E a inspiração, por meio do próprio Pedro, nos apresenta como pedras vivas. Vós também, diz o texto, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. 1 Pedro 2,5. Ensinar o que ensinaram os 12 discípulos. Foi isso que Jesus nos ordenou. Ensinar o que ele ensinou e os 12 discípulos ensinaram o que ele ensinou. O verdadeiro culto é oferecido de forma correta quando nós, como pedras vivas, somos edificados como casa espiritual e sacerdócio santo para que possamos oferecer sacrifícios, cultos realmente espirituais, agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Quando levantarmos de novo o que ensinaram os patriarcas, os 12 filhos de Jacó que deram origem às 12 tribos, as mesmas que vamos encontrar como os que pertencem aos 144 mil, e o que ensinaram os 12 discípulos, porque faz muito tempo que a ordem de Cristo está sendo desobedecida. Cristo disse, ide e fazei discípulos, ensinando o que eu vos tenho ensinado. Mas as igrejas não estão ensinando o que ele mandou ensinar, e sim, estão ensinando doutrinas de homens. Por isso, as igrejas estão cheias de nada, cheias de mortos-vivos, e por isso Jesus disse, vem e segue-me. Porque só o que pode dar vida é a água da vida, a água pura da palavra que Cristo nos oferece. Capítulo 4, 9 e 10. E quando os animais davam glória e honra, e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre e lançavam as suas coroas diante do trono. Todo aquele que for um verdadeiro servo do Senhor saberá dar a devida glória, honra e ações de graças a Deus. E como se fará isso? Como Jesus fez. Pois ninguém ofereceu a Deus um culto tão perfeito. Ninguém ofereceu honra ou glória como Jesus fez. E Ele é o nosso exemplo. Na palavra de Deus está escrito, de graça recebeste, de graça dai. Ajude-nos a compartilhar o Evangelho. Dê o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. Obrigado.